10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the... E aí galera, tudo massa com vocês? Eu sou o professor Flávio Camoim, do canal Aprenda Mais Fácil com o professor Flávio Camoim. Estamos começando esse novo projeto. Primeiro agradecer a Deus, agradecer a minha mãe, agradecer a todos os familiares que mais uma vez apoiaram esse projeto. E estamos aqui de cara para o YouTube, trazendo essa novidade, esse canal que chegou para ficar junto com você. Então se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe os vídeos, vem para cá, porque aqui é feito de maneira diferente. Aqui naquele blá blá blá, aquela coisa chata que todo mundo fica aí se perder. Não, a gente vai falar de uma maneira divertida, a gente vai conversar, a gente vai interagir. Claro, a gente não tem como a gente fazer as lives ao vivo, porque tem o número de inscritos. O canal está começando agora, você vai se inscrevendo aí no canal, deixe seu like. É importante vocês deixarem os seus comentários, o que vocês não entenderem, pode comentar lá que eu respondo, né? Vou responder a todos. Também a gente vai trocando ideias. Quando a gente estiver ao vivo, a gente vai poder interagir. E assim as coisas vão acontecendo. De uma maneira hoje híbrida, né? A gente tem que estar presencial. Quando a gente estiver presencial, a gente vai trocar essas ideias. A gente vai dizer, ó, vai lá naquela aula lá, vai bater esse papo aqui e a gente vai conversando. O importante é isso, o canal Aprenda Mais Fácil está no ar e a gente vai começar a falar um pouco sobre a matemática. Dizer o seguinte a vocês que vão passando pelo canal. Repito, deixe seus comentários, é importante. A gente vai falar, eu sou o professor de matemática, a gente vai falar um pouco sobre a matemática, como surgiu essa matemática. Será que foi o matemático que inventou esse danado dessa matemática? Será que foi alguém assim que chegou e disse, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos pegar um número, vamos... Será que já tinham a ideia dos números? É isso que você vai aprender aqui no Aprenda Mais Fácil com o professor Flávio, que está no ar. Beleza, galera? Também agradecer aos professores da Escola Nair Iberiz, a todos os alunos que estão se inscrevendo, a todos os alunos que vão passar por esse canal e juntos a gente vai fazer história e conversar por mundo. Claro, muitos erros, como eu sempre falo no outro canal que eu tenho, porque tem duas coisas que eu amo fazer, ensinar e falar de esporte. Isso aí realmente é maravilhoso. A descrição do outro canal vai estar aí embaixo aí também, você vai poder acompanhar. Então deixe seu comentário, fale, e a gente vai estar por aqui, beleza? Ó, e a questão das frequências, a gente vai vendo isso quando tiver presencial ou vai estar nos grupos por aí, beleza? Caso esse vídeo vai passar muito tempo por aí, as pessoas vão entrar, enquanto eu estiver em sala de aula a gente vai estar interagindo, mas vai ficando por aqui e é uma maneira, mais uma ferramenta para a gente fortalecer essa educação aqui também de João Pessoa, do município de João Pessoa. Mas é isso, galera, tamo junto, vamos falar um pouco sobre a matemática. Bom, galera, como surgiram os números? Às vezes a gente fica perguntando e pensando, ô Flávio, mas o número não já apareceu, o cara não já falou 1, 2, 3, não pegou um objeto, somou com outro, não pegou um valor em dinheiro, ele, sei lá, o homem já foi para a lua, mas o homem não sabia contar, será que o homem pré-histórico sabia? Não foi bem assim, né? Bom, você já parou, a pergunta seria essa para você. Você já parou para pensar como surgiram os números? Qual é a ideia que você tem dos números? Será que os números surgiram de uma invenção de um matemático? Será? Bom, o número surgiu, galera, a partir de um momento em que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos. Há mais de 30 mil anos. Os homens nessa época, em cavernas, eles viviam, né? E em grutas também, cavernas, grutas naquela época. E essa ideia, essa necessidade de contar, né? Eles tinham a necessidade de contar, mas não sabiam como. Talvez eles faziam isso de uma maneira que ele nem entendesse o que ele estava fazendo. A matemática. Porque a matemática, ele aprendeu a fazer sem conhecê-la. Então, assim, quando os homens iam pescar, vou dar uma dica, eles iam pescar ou caçar,
levavam consigo o quê? Pedaços de ossos ou de madeira. Nisso parecia aquelas flechas, né? A flecha ou aquele arco, aquela coisa, para pescar, como a gente vê em alguns índios, com alguns índios. Naquela época eles usavam isso. Certo? Vocês vão escutar barulhos, porque aqui é um ambiente aberto, a gente vai pedindo desculpa. Mas para cada animal ou fruta capturada com aquele objeto de ponta, o homem fazia no osso ou um pedaço de madeira. Ele fazia aquele objeto com um pedaço de madeira, né? Então, com a evolução do homem, lembrando que essa necessidade de pescar, que essa necessidade de pegar objetos, de contar objetos, fez com que o homem pré-histórico tivesse a ideia, mas mesmo sem saber, aplicando a matemática. Com a evolução do homem, que deixando de ser nômade, fixou em só um lugar, passou a praticar não somente a caça, mas também a coleta de frutas, né? Então você vê que o homem, ele vai evoluindo, galerinha. Ele vai passando, a gente vai, na medida que a gente, por exemplo, vocês são crianças, né, de 5º anos, aí essa aula, a princípio, é para os alunos do 5º e 6º ano, e na medida que vocês vão crescendo, vão tendo ideia de mundo, vocês vão conhecendo, sem querer a ciência, sem querer a matemática, sem querer a história, e tudo isso vai fazendo parte da sua vida. E quando você tem a ideia da matemática, você já recebe, como eu digo várias vezes dando aula, você recebe de prato cheio a matemática. Ora, eu já chego sabendo o que é um 1, o que é um 2, o que é um 3, o que é um 4. Eu vou contar uma história já, mas antes a gente vai continuar aqui. Então, a partir daí, surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois o homem precisava controlar o seu rebanho, porque aí já era outra época, o mundo evoluiu, né? O homem passa a ser nômade, e aí ele precisa controlar quantidades maiores, né? E aí vem o seu rebanho. Tinha uma história de um pastor, que ele, para controlar, acho que vocês já viram, se eu tiver oportunidade, eu depois vou passar para vocês, presencial, aos alunos que eu leciono, e aos que eu não leciono, depois eu vou tentar soltar o vídeo, talvez até no final. Eu não vou prometer, mas talvez esteja no final desse vídeo, desse áudio, dessa live. Bom, e aí esse homem, o Senhor lá, ele notou o pastor, que ele liberava as ovelhas durante o dia, e elas voltavam durante a tarde para o pasto. Só que o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ele notou a olho nu, que estava faltando algo. Estava faltando algo. E o que é que estava faltando, pastor? As ovelhas. As ovelhas estavam diminuindo. A quantidade de ovelhas. A olho nu ele notou que essa quantidade estava diminuindo. E aí, galera, quando essa quantidade diminuía, ele ficou preocupado. E como é que ele ia descobrir e ter certeza que estava faltando? Ou ele ia deixar as ovelhas desaparecer todas para saber que não tinha mais? Ele urgentemente fez o quê? Uma forma bem simples. Ele não tinha os números da época. Ele pegou um saco, né, naquela época de pano, colocou umas pedras dentro. Essas pedras que eles colocavam, na medida que a ovelha ia saindo, ele colocava uma pedrinha dentro e tinha uma quantidade X. E na volta desse rebanho, ele foi retirando as pedras. Só o que é que aconteceu? O que é que você imagina que aconteceu? É isso mesmo. Faltou retirar pedras. E se faltou retirar pedras é porque faltou algumas ovelhas. Faltaram algumas ovelhas. E aí, galera, faltando essas ovelhas, ele viu que realmente tinha que tomar providência, falou com o dono lá, e aí foi descobrir depois que era um lobo, né, aqueles coiotes que estavam matando. E aí resolveram o problema lá da sua maneira. Mas essa necessidade que o homem tinha de contar, galera, surgiu e vai surgindo com a necessidade das grandes também quantidades, beleza? Então, galera, é importante essa história foi sempre contada, eu sempre conto ela na sala de aula, beleza? Então, para vocês terem noção do surgimento dos números, né? A descoberta dos números é uma coisa impressionante, é como descobrir o fogo. O homem, quando descobriu o fogo, ele tem aquele impacto, aquela coisa. Os números foram a mesma coisa. Mas só que vai numa proporção, na medida que ele vai tendo ideia, e os matemáticos vão, e com o tempo as coisas vão
acontecendo. Bom, com o passar do tempo, esse sistema foi se aperfeiçoando até dar origem ao número. Esses números hoje que a gente conhece e vai conhecer no decorrer das aulas aqui comigo no Aprenda Mais Fácil com o professor Flávio Camões. Galera, se inscreva no canal, deixe o seu like aqui, ó, e compartilhe os vídeos, né? Compartilhe os vídeos, toca o sino de notificação e vem com a gente aí falar sobre matemática. Olha, agora, a gente falou muito em objeto. Lembrando que, como eu disse, os números não surgiram, não foi de 2, 3 dias, foi 30 mil anos de história para os números surgirem, galera. Para os números surgirem. Então, quando a gente constrói o conceito de números, a gente entende que foi contando objetos com outros objetos que a humanidade começou a construir o conceito de números, galera. Então, para o homem primitivo, o número 5, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do número 5. O número 5 sempre estaria ligado a alguma coisa concreta. Por exemplo, o 5, você tem, vamos imaginar aqui, 5 dedos, 5 peixes, 5 bastões, 5 animais. Então, 5 também, a gente vai aprender também a forma escrita, que você pode representar o número 5. E aí a gente está tomando 5 como exemplo, mas poderia tomarmos outros números. Então essa necessidade, a gente vai conhecer os números a partir de hoje, nas aulas que teremos durante esses encontros. Beleza? Lembrando, eu peço a vocês, deixem os seus comentários, falem, tirem dúvidas, perguntem, é importante. Beleza, galera? Então vocês viram aí algumas imagens aí, vocês viram eu relatando aí a história aí de como surgiu o número. Eu pergunto a você, no seu dia a dia, você usa a matemática? Você utiliza a matemática? Você sente a necessidade dos números? Será que você nunca sentiu desde pequena necessidade? Eu vou contar outro fato. Quando você é criança, ou você é bebê, e não tem noção ainda do mundo, mas sabia que vocês praticam a matemática e entendem, começam a entender a questão de números. Por quê, Flávio? Como é, professor, que a gente entende isso? Ora, se você pegar uma criança e colocar vários brinquedos ao redor dela, e você tira um brinquedo, ela vai fazer o quê? Chorar. E ela chora porque ela está perdendo. Essa perca, ela já é uma perca de quantidade. Ela está fazendo uma subtração na mente dela, mas sem saber. Ela está aplicando a matemática, mas sem saber de uma maneira errada, no caso, né? E aí é aquela história, a gente vê que a matemática, essa necessidade, com a evolução, as coisas foram acontecendo. Na próxima aula, a gente vai falar muito sobre os números da sua ordem, a gente vai conhecer um pouco dos números, certo? Essa aula de hoje, ela serviu para a gente entender, conhecer a noção dos números, como eles surgem. E a gente conta de uma maneira resumida, eu falo sempre para os alunos, rapaz, a gente conta a história tão resumida nos primeiros dias de aula, porque não dá para a gente contar detalhado, porque foram 30 mil anos. Então você contar o surgimento do número 30 mil anos em uma aula só, isso vai levar muito tempo. Eu só queria que vocês deixassem o comentário o seguinte, que vocês, depois a gente vai ter essa atividade, mas uma atividade para você pensar no seu dia a dia. Como é que você utiliza a matemática? Qual é o momento que você está utilizando a matemática? Relate aí nos seus comentários. Ou se não, relate numa folha de papel. E depois passem para mim, os alunos que estão comigo em sala de aula. E vocês em casa, vocês que estão passando pelo canal. Pensem um pouco. Onde é que eu vejo os números? Como é que eu identifico? Como é que eu posso usá-los? Então tudo isso a gente vai aprender aqui, porque os números, eles são importantíssimos na vida da gente. A gente não vive sem os números hoje. Tudo leva número, tudo leva cálculo, tudo. Então o mundo está recheado da matemática. A matemática hoje ela é essencial. Então hoje, galera, a gente vai entendendo o conceito de números e essa necessidade de contar. Beleza? Eu sou o professor Flávio Camões, do canal Aprenda Mais Fácil com o professor Flávio Camões, e a gente está contando um pouco da história dos números, do surgimento dos números.
Beleza? A gente vai também, na próxima aula, eu vou repetindo aqui, a gente vai encerrar essa aula, dizendo que deixe esses comentários, onde é que você utiliza a matemática, em qual momento você relata que você está utilizando a matemática. Beleza? E qualquer coisa, vocês que são os meus alunos, a gente vai estar sempre fazendo as atividades, vou estar sempre nos grupos, links, tal, tudinho. E fora aqui, você que está passando e conhecendo um pouquinho dessa história simples, mas uma história para você aí, galerinha, ter conhecimento que os números são muito importantes na vida da gente. A gente vai aprender muito, a gente vai aprender as 4 operações, a gente vai desenvolver muito. Beleza, galera? Tamo junto. Então, a gente vai voltar aqui na próxima semana. A gente vai estar falando sobre os números. Beleza? Valeu? Então, a gente vai ficando por aqui. O canal Aprenda Mais Fácil com o professor Flávio agradece a todos vocês que passaram nessa estreia, que estão comigo, que viveram esse vídeo aí de estreia. A gente agradece o carinho, tomara que vocês tenham gostado. E assim a gente vai nas nossas aulas aí, imagens, colocando número futuramente no quadro, fazendo contas. E dessa maneira a gente vai aí, talvez, como eu disse, sempre no outro grupo lá, no outro canal. Talvez vamos errar muito, mas também vamos acertar muito com vocês. Beleza, galerinha? Então, obrigado pelo carinho, tamo junto, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e toque o sino de notificação, porque aqui você aprende mais fácil. Valeu, galera!